Só que, Rosalvo, hoje, se o proprietário não fez, não estava no contrato, porque o imobiliário não pôs nada, Boa. pega fogo nesse imóvel, o que que vai acontecer? Tá. O proprietário, ele pode, como tem casos já, que ele processou a imobiliária e ele falou, viu, eu não sou um conhecedor da lei do inquilinato. Não tinha nada no contrato, eu não sabia que tinha que ter sido contratado, eu não fiz. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Já é importante eu já agradecer aos nossos patrocinadores, a Superlógica, a Quinto Crédito, que acreditam não só no meu trabalho, não só no nosso trabalho, mas acreditam no mercado imobiliário, acreditam na sua imobiliária. Eu gosto sempre de dizer que se eles não tivessem, eles apoiando um projeto como esse, obviamente, estão apoiando a sua imobiliária, que esse é o objetivo. Esse podcast sempre é voltado à sua imobiliária, a você, a gestão. A gente sempre vai trazer assuntos que sejam voltados ao seu processo e ao crescimento da sua imobiliária, como você já sabe. Hoje eu estou com a Roberta aqui, ela é especialista em seguro, corretora de seguros há muito tempo, era diretora da CISPAD, e vai bater um papão com a gente hoje sobre evolução dos seguros, evolução do seu processo, controles da sua imobiliária na questão de seguro, que isso é um assunto show de bola. E, Roberta, vamos começar Vamos você lá. se apresentando e depois a gente Claro, toca o vamos lá. barco aí. Então, meu nome é Roberta Padilha, eu sou corretora de seguros já há 20 anos, 18 anos que eu tenho a minha empresa, a PAD Corretora de Seguros e a CISPAD, que é o sistema voltado aí para o mercado imobiliário, e já há muitos anos também que eu trabalho com o mercado imobiliário, já há cerca de uns 16 anos. Então é isso, acho que vai ter bastante coisa para gente conversar. Legal. E 16 anos que você está no mercado imobiliário 16 já. anos no mercado imobiliário, faz E como é que tempo. começou? Eu sempre gosto disso porque como é que o bichinho do mercado imobiliário picou, né? Como é que você iniciou no processo da corretagem de seguros e qual foi o caminho para você ir para o mercado imobiliário? Então, Rosalva, eu comecei com 17 para 18, fui fazer o curso de corretor. Meu pai tinha feito um ano antes. E a gente começou a trabalhar como pessoa física, a gente gostou muito do mercado. E meu pai falou: vamos abrir uma empresa? Eu falei: vamos. Aí ele falou: ó, mas a empresa é sua, você que vai tocar o negócio, você que Legal. vai fazer a gestão, ver a parte de sistema, contratar funcionário, tudo você. E a gente abriu a corretora e tinha 19 para 20 anos, super novo. Tá. Mas enfim, estava na parte de seguro de carro, seguro de empresa, casa, residência, né, enfim. E aí, um dia eu conheci um corretor de imóveis, que é o Felipe, que até a gente se Legal. conheceu através dele. Hoje é diretor da Mocambo, Exato. auxilia a Das gente também em palestras. algumas Isso. consultorias. Ele Legal. sempre Tá. foi do mesmo jeito, né? Eu fui Tá. assim, ele é um super empreendedor, sempre atrás de novidades. E ele fazia já muitos cursos. O Fê era novo Comigo. também, tinha 20, 21 anos, mesma idade que eu. E meu pai que conheceu ele, falou: Roberto, você tem que conhecer, ele é um empreendedor também, empresa da família. E aí a gente se conheceu lá atrás, virou, assim, bem amigo. E ele falou: Roberto, eu preciso de uma corretora que faça seguros voltados para imobiliária. Aí eu falei: olha, eu não faço hoje, né? Ele falou: não, mas vai atrás, eu preciso. Eu falei: ok. Então, desde então, mais ou menos uns 16 anos atrás, que eu fiz os cursos voltados aí para os seguros de imobiliária e a gente começou a trabalhar. E aí foi, né? Não só a Mocambo, eu fui trabalhando para as outras imobiliárias na cidade, Tá. virei referência. Até o Felipe Legal. brinca: eu que fui lá e, né, te cutuquei, você foi nas outras Boa. imobiliárias. Boa. Mas a gente levou para as outras imobiliárias, todas minhas parceiras até hoje. E graças a Deus a gente foi crescendo. Hoje já tendo imobiliárias em todo o Brasil, em vários estados do Brasil, então é bem Clientes legal. meus você atende hoje já uns 3, 4 clientes que eu sei, Sim, né, quer sim, dizer, sim, já. e aí Brasil todo, Eu acho que é legal bastante isso. tempo. Você veja como é interessante, né, quer dizer, a partir do momento que você se envolve com o mercado imobiliário, parece que é uma coisa ela não é tão complicada assim, a questão do seguro incêndio, mas existe uma série de cuidados que tem que ter, né. Sim, falta um entendimento por parte da É. imobiliária, muitas vezes, do risco ali do negócio, né. Boa. Deixa eu já aproveitar, porque muita imobiliária, obviamente, já tem o óbvio nisso, mas na tua visão, afinal, qual a obrigação da obrigação pela contratação de um seguro contra incêndio? E também, Uhum. ela é do proprietário, ela é do inquilino? Quem é que responde isso? Certo. Então, hoje, a obrigatoriedade da contratação de seguro incêndio é do proprietário, conforme Tá, consta na lei do inquilinato. Então, está lá no artigo 22, inciso 8º, que é a obrigatoriedade dele. Mas, salvo o contrário, se ele passar isso em contrato para o inquilino.
Boa. Então, pode passar, Por que tá? que eu te perguntei para Igual o você? PTU, né, Rosão? E por que que eu perguntei para você? Porque, na verdade, existe muitas confusões no mercado imobiliário, porque a pessoa fala, não, é obrigação do proprietário, porque a lei diz isso. Mas uma coisa que você colocou muito legal é o quê? Ok, salvo ao contrato, porque hoje nenhum proprietário quer que tenha, quer pagar o seguro incêndio, ou quer ter essa. Não é nem pela Responsabilidade. questão de pagar. Boa, Sim. ele não quer essa E responsabilidade atrás, né? que teria que ser e pode ser do inquilino. É isso. Sim, eu penso que o proprietário ele quer uma imobiliária para resolver os problemas dele, né, Rosalvo? Boa, Então, é assim, boa. eu não quero ter dor de cabeça. Não quero, Tá, mas a pólice é fácil de você ir atrás de um corretor, mas eu não quero. Deixei meu imóvel na exatamente. imobiliária porque eu não quero ter Aham, dor de cabeça, tá. né? E nesse caso, a imobiliária, ela tem alguma responsabilidade? Óbvio que sim, mas qual é então o papel e a responsabilidade dela com relação então à contratação ou à exigência aí do seguro incêndio? Então, ela tem um papel, assim, fundamental e uma Tá, responsabilidade bem grande. Eu acho que muitas vezes a imobiliária não sabe. E aí, tá. nesse momento, que é a hora que eu tô ali falando com os proprietários e fazendo as visitas, o pessoal fica de cabelo em pé, né? A hora que eu Uhum, começo a falar, Roberta, do céu, me vê isso aí, eu preciso fazer. tá, Então, assim, já fazendo, né, um merchan do seguro aí que a gente veio para falar disso. E, claro. assim, é da importância realmente da imobiliária, a hora que assistir. Se hoje não faz, pensar, olha, eu preciso trazer isso para minha imobiliária. Tá, Então, assim como um exemplo, né? A imobiliária, por exemplo, se ela não coloca nada em contrato, então às vezes a gente fala da responsabilidade. Ela acha que, não pus nada em contrato, não tenho responsabilidade. O proprietário tem que fazer. Conforme a gente falou agora, é da lei do isso. inquilinato, o proprietário faz. Só que, Rosalvo, hoje, se o proprietário não fez, não estava no contrato, porque a imobiliária não pôs nada, Boa. pega fogo nesse imóvel, o que vai acontecer? Tá. O proprietário, ele pode, como tem casos já, que ele processou a imobiliária e ele falou, viu, eu não sou um conhecedor da lei do inquilinato. Não tinha nada no contrato, eu não sabia que tinha que ter sido contratado, eu não fiz. Exatamente. Pegou fogo no imóvel, sobrou para quem pagar? Imobiliária. Tá. Então, a hora que eu falo isso para a imobiliária fala, nossa, Roberto, eu achei que se eu não pusesse nada lá, não tinha nada a ver com isso. É. Ela tem. Eu tive um caso, e acho que você acompanhou, não sei não se esse caso não teve a tua participação, aonde, pasme, você que está nos ouvindo, né? Estava no contrato que o proprietário deveria fazer o seguro incêndio. Até aí está tudo ok. E como é que vai mudando o rio, né? Pega fogo no imóvel. Esse imóvel, quando, para piorar, quando o bombeiro vai lá fazer a avaliação, ele diz que o problema desse imóvel estava na fiação, que estava muito antiga. Resultado: o inquilino, nesse momento, passa a ter direito também todos os móveis dele, tudo que está lá Porque foi dentro. um erro do A imóvel. sorte dessa imobiliária, não vou nominar aqui, é de que a inquilina era muito solista, esse tipo de situação e tal, e acabaram conseguindo resolver de uma maneira que ajustou para todo mundo e tal. Mas você veja que interessante, não tinha já a segurança nesse sentido. Esse que eu vou falar agora, eu sei que você participou, que foi com a da Cadu Imóveis, aonde pegou fogo no imóvel e tinha um seguro, estava tudo ok. Se você puder falar um pouquinho, que Sim, foi foi, positivo. foi ótimo. Até o Tá. Cadu também, ele é um super do marketing, assim, né? É, E foi muito bom, porque pegou fogo, foi bem grande ali a proporção do incêndio, né? E tinha cobertura tanto do prédio, que a gente vai conversar mais sobre isso depois, né? Que eu vou explicar um pouquinho. E tinha do conteúdo também do inquilino. tá. Então, depois, quando ele deu a notícia para proprietário, para inquilino, falou: olha, tem o seguro. Foi até perto do Natal. Foi bem emocionante, assim. A gente Legal. percebe que, né, o inquilino, principalmente, ele achou que ele não teria direito a nada. E às vezes a gente fala para a pessoa ali, por mais que não seja tanta coisa, mas é bastante, né? Rosalvo, Sim. perder do nada, você não tá esperando uma coisa dessa acontecer. Eu lembro que na época o proprietário ficou assim extremamente satisfeito, porque foi tudo resolvido muito rápido. Muito tranquilo. E o inquilino, então, ele ficou maravilhado, Sim, ele porque não espera. Ele mesmo falou: nossa, mas eu achei que eu não ia receber, não. Ele é, falou: que beleza. E pertinho do boa, Natal foi boa, muito legal, assim, foi tá. bem bacana. Quando você fala, então, que você falou que ia explicar, né, você tem o seguro Responsabilidade. do que está dentro do imóvel e do, e Uhum. do, e do prédio em si, como é que é? Isso. Porque assim, quando você faz a apólice, você pode contratar, né? Tanto só para o prédio, Tá, mas você tem algumas seguradoras que já permitem, ou às vezes elas até já colocam uma parte pro conteúdo do inquilino em caso de incêndio.
Tá, Claro que outras coberturas pro inquilino, se ele quiser, ele contrata parte de uma pólice para ele, para tá. roubo, para dano elétrico ali dos equipamentos dele, mas a cláusula básica, né, de incêndio dá sim para fazer, então é bem interessante também. Entendi. Geralmente Pra- a gente coloca em todos os seguros. A grande dúvida das imobiliárias que estão nos ouvindo também é assim: partindo do princípio que vai pegar fogo numa casa, essa casa não vai cair totalmente, não vai pegar, não existe um incêndio de 100%. 100% Difícil. do imóvel, né? Às vezes acontece, mas é difícil. Difícil. O que você aconselha na tua experiência, se eu tenho um valor de um imóvel, vamos chutar lá, uns 600 mil reais, tem que ser feito um seguro incêndio de 600 ou você aconselha um valor um pouco menor pela questão da cobertura? A tua experiência, o que você percebe disso e o que você aconselha? Tá, eu acho assim, Rosalvo, é muito barato, sabe, a Tá, cobertura, né? Então, quando a gente mostra para as imobiliárias, se contratar 100 mil, se contratar 200, 300, a diferença é muito pequenininha. Então, eu sempre, como diz meu pai, pecar por excesso. Então, acho que tá, sempre vale a pena se pôr um pouco mais. tá, Claro que o que eu explico não é valor de venda. Então, muitas vezes, hoje a gente está aqui no centro de Curitiba, o valor do tá. imóvel, né? O valor Legal. de venda é um valor. Mas de reconstrução, você vai pelo acabamento. Então, se tem um bairro mais simples, mas o acabamento é o mesmo, ok. Mas Tá, geralmente não é o mesmo acabamento. Então, se tá, você vai pelo valor de reconstrução e não o tá, valor de venda. Então, às vezes ele é super valorizado, um lugar super pequenininho custa 1 milhão, 2 milhões. Mas para tá, reconstruir é 200, 300 mil. tá, Então, você contrata uma pólice sobre 200, 300 mil, não sobre o valor de venda. Se tá, pegar fogo, vai entendi. reconstruir, né? Boa, Então, o pessoal exatamente. tem Então muita ele pode dúvida e disso. eles podem pensar nessa linha. Isso, fazer um valor Você quando menor. criou a Cispad, que isso quando eu te conheci, que você comentou comigo dessa criação, eu achei extremamente interessante e eu também não tinha, confesso que eu não tinha tanta tanta noção do que acontecia muito isso. Isso é real e o que você propõe com o Cispad para que resolva isso? Então, o que você fez, que você criou o Cispad, é porque às vezes o inquilino faz o seguro do incêndio, desculpa aí, só você Ah, corrige se eu tá. estiver errado, e aí no andar da carruagem, 2 meses, 3 meses, o malandrinho Cancela. cancela o seguro. Isso realmente acontece? Sim, até voltando um pouquinho da responsabilidade, que a gente falou: se eu não ponho nada no contrato. Tem imobiliária que fala: não, Roberta, mas eu coloco ali, que o inquilino tem que fazer e solicita essa pólice. Já começa errado que às vezes a imobiliária dá 30 dias para o inquilino vir com a pólice. Rosal, você acontece de pegar fogo? Dia seguinte, 2 dias depois. Tá, Eu trabalho com seguro há 20 anos. Eu já tive casos que fez o seguro hoje e aconteceu amanhã, ou não renovou hoje e aconteceu amanhã. Já entendi. tive as duas coisas. Tá, Então, 30 dias é um prazo que pode acontecer. Então, a imobiliária já está boa. correndo risco, né? E aí a gente pega, nesse caso, de deixar para o inquilino fazer e fazer errado. Ele pode. Às vezes a imobiliária fala: não, eu vi lá que foi feito no nome dele. Mas a imobiliária, será que conferiu o endereço, por exemplo, do imóvel? Na correria, Boa, tá Rosalvo? cobrindo. Boa. Às vezes Tá, o inquilino também, não por mal, mas fez errado, passou o tá. número errado do imóvel, tá errado. Ou as coberturas no contrato. Então, o inquilino falou: faz mais barato, coloca aí o mínimo, 50 Isso. mil de incêndio, o É, imóvel vale 1 milhão. E é. a imobiliária, às vezes, né, muitas das vezes, na correria, tá querendo já entregar a chave, a mocinha lá que fica responsável pega essa pólice, bateu ali vigência, tá certo, inquilino tá certo e guarda. Boa. A hora que pega o fogo, que vai. Será que tem seguro? Primeiro de tudo, né? Aquela coisa. Boa, Será que boa. tá lá aquela pólice? É. Aí vai olhar e fala: poxa, imagina se tá o endereço errado. Tá, Imagina se a cobertura não é suficiente. tá, A imobiliária, ela pegou uma responsabilidade para ela tá. e ela não ganhou nada com isso, né, Rosal? Você concorda? Exatamente, Não teve exatamente. nenhum É, ganho. Então, quando a tá. gente vem com um sistema, que é o Cispad, para falar para a imobiliária: olha, você consegue lucrar na sua imobiliária, pegando uma responsabilidade que você, de um jeito ou de outro, vai ter que assumir. Porque às vezes você Legal. fala: não quero assumir, não tem como você não assumir. Tá, Né? Você vai muitas vezes estar ali pegando coisa e não tá ganhando dinheiro. tá. E o Cispad, a gente trouxe várias coisas para ficar muito simples para a imobiliária visualizar tudo. Então, ele consegue integrar com o sistema da imobiliária De e administração da isso, de alocação. administração da locação. Então, fiz a locação hoje, entrou lá no sistema. Boa. O nosso sistema já verifica: tá sem seguro esse imóvel aqui. Então, ele aponta para a pessoa, para o gestor ali da imobiliária, o que Legal. tá com seguro e o que falta ser contratado. Tá.
Porque o que eu pego também, muitas imobiliárias que eu vou, né, Rosalvo? O pessoal acha que, não, eu já faço seguro, não tem um sistema, então alguns lidam direto com o sistema da seguradora, que tem várias dificuldades, e às vezes faz 3 apólices do mesmo imóvel, não é só 2, eu peguei caso de Boa. 3 apólices. A Tá. hora que a imobiliária levanta, ela tá pagando um monte de coisa à toa. Às vezes, pior, esquece de contratar de imóvel que locou e tá cobrando o seguro do inquilino. Então, imagina a responsabilidade da imobiliária. Se Tá. pega fogo e fala, viu, eu tô cobrando por uma falha operacional aqui na minha imobiliária, a gente não contratou e tá sem. Tá. Ou também, inquilino desocupou, Entendi. esqueceu de Ela cancelar. já, como é automático, está cobrando o seguro do inquilino e, por Pode algum esquecer. erro, esqueceu de fazer o seguro. Esqueceu, porque pode acontecer, né? Tá. Por isso que E muitas tem imobiliárias não acontecido? querem. Sim, muito, muito. Tá. Tanto que, assim, quando eu vou visitar as imobiliárias que eu falo do CISPAD, e eles falam às vezes, não, mas eu sou pequeno ainda, às vezes carteira, tenho 100 imóveis, 200, eu consigo acompanhar. Rosalva, nem carteira pequena o pessoal consegue acompanhar. Tá. Pego muito erro mesmo, de contratação duplicada, esquecimento de contratar, ou inquilino que já saiu há 2, 3 meses e Tá. esqueceu de cancelar, a imobiliária tá pagando na fatura, entendeu? E você falou que ele acaba tendo lucro com o CISPAD. Por quê? Porque ele tem um comissionamento, uma participação? Como que funciona isso? Tem, porque o que acontece? Quando a gente faz o seguro imobiliário, ele é um seguro já mais em conta que o seguro residencial. Então, o Rosalvo, por exemplo, é proprietário do imóvel e quer alocar direto com o inquilino. Coisa que eu Tá. não aconselho porque eu falo, imobiliário é fundamental. Tá. Mas você vai alugar direto. Você, proprietário, você não consegue fazer um seguro imobiliária para o inquilino. Ou o inquilino não consegue fazer um seguro imobiliária. Então, o produto seguro imobiliária tem que ter uma imobiliária e aí a seguradora deixa um produto mais barato do que um seguro residencial. Show. Se o inquilino quiser procurar por fora um seguro residencial, ele vai ver que a imobiliária tá fazendo um bom negócio para ele. Não tá metendo a faca nele ali. Tá. Né? Que às vezes o inquilino vê e fala, nossa, estão me obrigando a contratar. Mas é um seguro barato, com cláusulas boas, assistência boas também. E por isso a gente consegue colocar um comissionamento sem pesar. Então continua ficando barato para o A inquilino. imobiliária acaba tendo um comissionamento. Sim, Bom, porque é então, um em produto vez de ela ter baixa um custo com o sinistralidade teu também. software, que normalmente vai ter, ela acaba ainda tendo uma receita sobre esse. Com certeza. Legal. Com certeza. Você sabe que eu defendo a tese, e é uma coisa que eu tenho discutido muito até com o meu pessoal, e até coloco aqui, se você gostar dessa ideia, manda no meu arroba no Instagram, @Rosalvo Barreto, ou no e-mail e tal, porque eu percebo assim, e é muito legal a tua ideia, tá? Nos últimos anos, todas as soluções tecnológicas que vieram foram para a entrada do inquilino. Sim. Seguro fiança, esteira de aluguel, contrato através de assinatura eletrônica. Pode notar que todas os apps, todas as tecnologias foram para a entrada. Não existia, até então, tecnologias da administração do imóvel, que eu defendo a tese de que logo a gente vai começar a ver muitas disso. Tanto que eu tenho pensado, por exemplo, na tua entrevista, então vai ter o título da tua entrevista, do nosso bate-papo, desculpe, mas vou colocar lá tecnologia, para a pessoa saber que esse assunto é de tecnologia e, no teu caso, você já vem com uma tecnologia voltada à administração do imóvel, a facilitar esse processo dele, né? Uma dúvida também, assim, quer dizer, e na tua percepção, quando o cara faz um seguro, é possível o inquilino sair e, quando se perceber, o seguro está lá rolando e não deveria estar? Isso, porque eu pergunto porque você quando esquece de comentou cancelar. comigo, eu falei, mas peraí. Sim, porque a imobiliária se perde muitas vezes. E aí, às vezes, só vai vendo uma renovação, que a hora que chega lá, tá vencendo, inquilino Roberta Padilha. Tá. Mas esse inquilino já saiu da corretora faz 7 meses. Tá. Esqueceram de cancelar a pólice. Tá. Acontece muito, Rosalvo, muito, sabe? Tá. E aí é um problema, porque a imobiliária vai cancelar ou não vai renovar porque já saiu, mas não vai receber retroativo. Tá. E é um prejuízo. Você pega, é uma pólice só, era R$30 por mês, mas você soma isso com várias, às vezes tem imobiliária que tá pagando 2.000 por mês, 3.000, dependendo do tamanho da imobiliária, pagando valores altos. Tá. E aí a gente chega com uma economia desse prejuízo que ele tá tendo, desses erros, Tá. fora o risco, né, às vezes, de não contratar a coisa que tinha que contratar.
e ainda ganha dinheiro com o sistema, com a Mesmo, contratação de mesmo seguros, a né? pequena imobiliária, porque eu Mesmo. defendo a tese da receita que eu chamo de receita inovadora. A receita primária de uma imobiliária é a administração do imóvel. A receita, vamos considerar primária também, o primeiro aluguel, mas eu chamo de receitas inovadoras. O que são receitas inovadoras? É aquela receita aonde você pode ter um ganho sobre a cobrança, você pode ter um ganho sobre o reparo, Manutenção. sobre a desocupação, e o seguro também ele entra como Uma uma receita, receita inovadora. com certeza. Mesmo aquela imobiliária que tem 100 imóveis, que tem 150, que não é Sim, uma tão grande sim, imobiliária não, dá assim. para, com certeza, tem imobiliários que já conseguem R$ 3.000, R$ 4.000, depende, claro, do valor dos imóveis da carteira. Às vezes é uma carteira Tá, menor, mas tem imóveis mais caros, então tudo vai depender dos valores ali das tá, apólices, mas dá tá. para rentabilizar E, legal. e existe alguma técnica, ou o teu software faz isso também ou não, de como é que ela calcula o valor adequado para a cobertura desse imóvel? Sim, isso foi uma coisa, assim, que a gente desenvolveu importante, porque assim como as imobiliárias, corretoras de seguros, a gente também tem a questão de treinamento, de equipe, a gente sabe a dificuldade que é, né, Rosalvo, para Aham, contratar, para treinar, não é um assunto só, são vários assuntos, né, que a gente tem ali para ensinar um colaborador. E essa parte do valor de reconstrução, às vezes o proprietário da imobiliária sabe calcular, um gestor, mas entra uma pessoa nova, né, não sabe, fala: "Mas qual que é o valor que eu coloco?" Às vezes puxa valor venal, não tem nada a ver e coloca ali. tá. Então, o nosso sistema tem essa tecnologia já, a gente coloca ali um campo só para ele colocar o valor do aluguel, valor da metragem e ver que tipo de enquadramento, né, se é um imóvel mais básico, mais superior, que a gente fala de construção. E aí ele já sai o valor que é para contratar ali de seguro Boa, incêndio. Então, é claro que a gente pode pôr outras métricas, né, tá. tem imobiliárias que falam pra gente: "Ah, Roberto, eu quero desenhar da forma que eu quero, não sei, eu quero fazer 100 vezes o valor do aluguel". A gente não aconselha, mas a imobiliária, o que ela pedir, a gente consegue desenvolver no Ó, sistema. Mas tá. a gente tem já, isso é bem legal. E é por região, inclusive. Não é o mesmo valor aqui em Curitiba, com cálculo. Esse sistema ele já Ah, puxa ele pelo legal. CEP, né? Não falei do CEP. O cara que está nos Isso. ouvindo lá do Belém do Pará, do Sim. interior do Pará, do interior da É outro Amazônia, cálculo para ele reconstrução. ele consegue fazer Objetivo. isso. Exatamente. Então é bem Poxa, ó, legal. eu acho que isso, por isso que eu quero botar essa questão da tecnologia, porque hoje o grande desafio das imobiliárias irem para a locação, aquela imobiliária que é só de venda ou aquela que começou, é dela não entender, ela não tem suporte. E veja que interessante, através de um sistema, de um software, ele pode calcular o valor que ele deve contratar em qualquer região do país, Qualquer sem problema região. algum. Facilita muito. E Tá, facilita até mesmo, né, Rosalva? A gente percebe, ah, essa funcionária se desligou. Eu tenho a corretora e o que mais de dificuldade é essa. Poxa, a pessoa tá, saiu, vou ter que treinar de novo correndo porque a tá, roda tá girando, o tá, contrato tá entrando. tá, Então é fácil de ensinar a pessoa a mexer. Então, é 15 tá, minutinhos, a pessoa já pegou ali, não vai ter que ver vários portais de seguradora, entender. A pessoa já entra já fazendo, emitindo as apólices, tá. entendeu? E os danos morais? E se você puder explicar um pouquinho primeiro o que é um dano moral na questão de um imóvel. E isso também, ele já incorpora esse seguro, é um seguro à parte, mas se você puder, começando a explicar o que é um dano moral que dessa Tá. questão do seguro, É, se eu estou no apartamento, eu tenho um apartamento de cima ou de baixo, né? isso, então isso já são as cláusulas complementares, né, então, assim, só voltando um pouquinho, a gente tem o seguro, a gente fala que é o seguro incêndio, brinca que é só incêndio, parece ser só incêndio, mas não é. Então Tá, só a cobertura básica é incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, fumaça, e depois tem as coberturas adicionais. Coberturas, falei bem tá. bem interior de São Paulo agora. É, Coberturas adicionais. E o responsabilidade civil, no caso que a gente fala que seria esse dano moral, que depois a pessoa pode entrar contra o inquilino, né, eu olhei pra cima porque pensando no apartamento. Então, eu de o que cima que é o acontece? culpado. Isso, que é o Boa, de boa, culpado. boa. Então, a responsabilidade civil familiar, que é falado, o nome da cobertura, é tudo que esse apartamento ou essa casa causar a terceiros. Tá, Então, por exemplo, teve um vazamento no apartamento, foi para o apartamento de baixo, tem essa cobertura no RC sim. Então, muitas vezes a imobiliária não faz ideia que isso existe, né? isso. E é caro. Ou pegar, foi pro posto do elevador. A gente já teve casos, caríssimo o equipamento de Tá, elevador. Então, tá, foi em decorrência ali do apartamento, de um problema que teve dentro do apartamento. Ou tá. numa casa, pega fogo, alastra pro vizinho.
vai cobrir a casa do vizinho no RC familiar. Eu tive um caso em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Um cliente meu tinha uma moradora, e essa moradora, só para você ter uma noção, inquilina dele, óbvio, fez um Feng Shui. E ela resolveu tapar todos os ralos da casa Nossa. para que a Começou energia bem a não se energia. dissipasse. Começou Entendeu? bem. Resultado, ela fez uma viagem e o chuveirinho do banheiro, durante a sim, viagem dá problema. estava aberto, estourou. Como os ralos estavam tampados, aquela água veio, foi Nossa. saindo, E inundou o prejuízo de água apartamento de é baixo grande, e né? foi para Sim. elevador, foi para tudo. Pega muita coisa, porque hoje você pega armário embutido, qualquer coisa é uma fortuna. Você vai chamar uma pessoa para pintar, né? Porque se pega forro de gesso, pintura, nossa, então o dano é grande. E ele é um seguro, ele é à parte, é muito mais caro ou não? Super barato. Ele Tá. é uma cobertura adicional que a gente fala, então ele é Tá. dentro da pólice, mas a imobiliária pode ou não contratar. Mas eu sempre falo, deixa lá já a cobertura para ser contratado, que é muito baratinho Boa. mesmo, sabe? Então Pô, vale a pena. óbvio que tenho imóveis alugados, vou começar a pensar nisso também. Eu nunca exigi, Sim. você vê que interessante, como proprietário das imobiliárias que administram meus imóveis, de que obrigasse a fazer um seguro de danos morais. Muito Boa. proprietário não conhece. E Tá. até quando a imobiliária explica para o proprietário, né? Olha, aqui na nossa imobiliária a gente faz, tem uma pólice completa. É muito legal. É um diferencial da imobiliária para o proprietário. Puxa, legal. Né? E ele acaba dando toda essa Esse segurança, né? respaldo, sim, Tá. sim. Então já fica bem tranquilo, né? E para as pessoas, obviamente, elas têm dúvidas sobre isso, existe algum tempo ou como é que fica o aluguel nesse período? Houve um incêndio, a pessoa tem que sair do imóvel, tem toda a preocupação dela. E como é que fica durante tudo isso o aluguel, a moradia do inquilino? Como é que funciona isso? Então, tem uma cobertura que chama pagamento de aluguel, pagamento de aluguel. Então, dá para contratar, que é outra cobertura também muito em conta, muito baratinho. Então, pegou fogo na casa. O inquilino ele vai sair, vai desocupar, não vai ter a multa, o valor que ele estava pagando do aluguel, ele continua pagando em outro lugar. Então, para o inquilino, é ruim, tem que se mudar, mas ele continua lá. Porém, o proprietário vai ficar um tempo sem poder alugar o imóvel. Consequentemente, né, a imobiliária também vai perder de receber ali a administração. E a gente sabe que tem proprietário que depende do aluguel. Tem investidores, mas tem uns que não, aquele aluguel ali é sagrado para ele. Então é importante. Aí dá pra gente fazer essa cobertura, ela paga até 6 meses ou até o imóvel ficar pronto. Começou a reforma hoje. Daqui 2 meses tá pronto. Então cessa o pagamento pro proprietário desse aluguel. Mas ele recebe sim. Então, se o aluguel é R$2.000, se ele ficou 2 meses ali para arrumar o imóvel, ele vai receber os R$4.000 Ele vai dele. receber esse valor. Isso. Acaba então cobrindo tudo legal. E bem baratinho também. Bem barato. E o que o inquilino ganha, a gente sabe. Mas o que a imobiliária ganha também quando você tem, se você puder explicar um pouco, aquela assistência 24 horas de serviço, né? Quer dizer, muitas hoje companhias de seguro oferecem esse serviço, mas o que a imobiliária que está nos assistindo, ela ganha com isso também? Como é que funciona isso e por que é positivo isso para ela? O que ela ganha, a imobiliária? Primeiro eu acho assim, né, Rosalva, a gente sabe que é difícil prestador para pequenos reparos. Boa. Então, às vezes, o inquilino liga, tá vazando a torneira aqui, é responsabilidade do proproprietário. Até saber de quem que é a responsabilidade também, aí aquela coisa... Além de que o proprietário não quer que incomoda. Exatamente. Aí aquele desgaste que a imobiliária, as funcionárias ouvindo reclamação. Então, já tira um peso grande da imobiliária. Você alugou imóveis, fala, olha, tá aqui sua pólice, você pode entrar em contato com assistência, que geralmente o básico vai cobrir ali reparo hidráulico e elétrico, que é o que mais acontece. Uma tomada que tá dando problema, um disjuntor, uma válvula de descarga, sifão de torneira. A gente tem muitos casos ali disso, principal, né? Que a gente vê nas imobiliárias. Então, isso aí tudo já vai ter. Então, uma tranquilidade, eu acho que é um ganho para a imobiliária também, né? Ele vai ter, não vai precisar deixar uma equipe ali para isso, vai passar essa responsabilidade para a seguradora e vai ganhar, tá ganhando, né? Tempo ali para outras coisas, ele não tem que chamar o prestador, ele não tem que falar com o proprietário, ele acaba com isso dando uma tranquilidade tanto para o inquilino como para o proprietário na questão dele ter a velocidade de atender esse serviço. E é uma coisa normal, né? Você sabe que vai vir, a seguradora não vai pôr qualquer um para atender. Isso. Então tem toda uma regra ali para um prestador ser da companhia.
Então, dificilmente a gente pega reclamação, graças a Deus, assim, a gente vê muitos elogios, né? O pessoal fica contente, fala, poxa, que legal, eu liguei lá, já agendei o horário, veio o prestador aqui em casa. Tem coisas que tem outros tipos de assistência, linha branca, enfim, tudo depende ali do pacotinho de serviços. Tá. Substituição de telhas, mas é sempre, assim, uma surpresa agradável para o inquilino, né? Que ele fala, Quando nossa, eu não sabia que tinha isso. Já veio junto com a locação, né? Então é Entendi. legal. E quando ele vai fazer a compra ele vai fazer o seguro no teu software lá, Certo. no Cispad lá. Isso. Ele já coloca, ele automaticamente vai colocando, quero cobrir isso e já vai calculando? Como Sim. que A funciona? hora que ele vai aparecer os pacotinhos e também vai aparecer o que que tem, porque a gente não consegue decorar, né, Rosal, é muita informação. Então já, eu quero o básico, vai aparecer o que Tá, tem. Quero o intermediário, então ele já consegue ver, quanto custa, já aparece o valor também. Então às tá, vezes, uma locação que dá para fazer um seguro melhor, então eu já coloco aqui, não subiu tanto. Nossa, locação já não posso pôr muita coisa, vou deixar ele mais enxuto. Então eu acho que isso aí é bem legal, porque ele consegue ir ali já na hora, sabe? tá, Já ir tá. vendo isso. Então fica bem claro para a imobiliária. Agora vamos imaginar que o cara não fez o seguro, né? Quer dizer, quais são os direitos e deveres aí, tanto do locatário como do locador? Se houve um sinistro, se houve alguma coisa, um incêndio, ou seja lá o que for, e não houve cobertura, não existe uma cobertura ou de seguro contratado, ou a pessoa esqueceu. Como é que a imobiliária deve agir numa situação dessa? São duas perguntas dentro de uma, né? Primeiro, como é que, no caso de um sinistro não coberto pelo seguro, quer dizer, ele deixou de fazer isso, caso de uns danos morais, tá? Certo. Como é que a imobiliária deve agir nessa situação? E aí a segunda é, se caso não existe o seguro, que não deveria isso, mas se caso É, não existe, como é que a imobiliária vai agir numa situação como essa? tudo. Eu falo que tem muita coisa que é específica, né? Então tem muita coisa que eu falo, olha, vai ter que entrar num jurídico mesmo ali, da imobiliária para ver se compensa ela ver se a responsabilidade é dela e já pagar, e já tentar fazer um acordo para não cair isso judicialmente. Porque Tá, que nem eu expliquei, tem coisa que a imobiliária acha que não é responsabilidade dela, mas é. Então a tá. gente pega muitas vezes também que, eu pus lá um exemplo, por exemplo, eu pus que o proprietário que deve fazer, mas tem imobiliária que, por exemplo, coloca, tem a procuração do proprietário para assinar. Ela é Então obrigada a fazer. pensa, então, É, ela é obrigada a fazer, mas ela não é. fez. Então, numa Entendi. dessa, ela, É, né, ela já sabe que ela tá errada. isso. Então, às vezes, ela fala, tenta fazer um acordo, fala, ó, proprietário, deu um dano, sei lá, de 50 mil. Já vamos tentar fazer alguma negociação aqui. Tá, Porque ela vê a responsabilidade. Ou não, vou deixar cair, ele me tá, processar e eu tá, perder lá na frente e pagar custas e tudo. Então, o que eu falo sempre para a imobiliária é não tentar não chegar nessa situação, né, Rosal? tá, Porque eu acho que vale muito a pena ela trazer essa responsabilidade da contratação para ela, tá, ganhar o dinheiro ainda, ter uma renda com isso, que é justo, porque, né, tem um trabalho, por mais que a gente tenha um sistema, tem um trabalho bem menor do que se fosse fazer um sistema de seguradora só direto, mas eu acho que ela tem que pensar nisso sim, rentabilizar e ficar tranquila, falar, poxa, todos os imóveis que eu tenho na carteira, eu sei que estão com seguro, eu tenho uma gestão disso lá no Cispad, né, para o proprietário ele consegue bater o olho e visualizar quantos, eu tenho 1.000 imóveis na carteira, 1.000 estão com seguro, ou ele consegue 900, enxergar isso. consegue. E a gente Boa. consegue deixar também, por exemplo, 10 estão sem seguro. Então vamos supor que o Rosalvo é um proprietário e ele tem uma corretora de seguros. Então o Rosalvo bateu o pé que ele quer fazer lá do jeito dele. Tá, Então você pega um termo e fala, tá bom, então você tá sabendo, não vou fazer por aqui. Então tem alguns casos específicos que a imobiliária não vai fazer. tá, Mas o nosso sistema ele aponta. Por que que essas 10 locações estão sem? Então vai ter lá um campinho. É fácil tá, para o dono da imobiliária visualizar o que que os funcionários estão fazendo. tá. Porque hoje, se você não tem um controle, é muito difícil. Você saber se, Sim, será que eu aluguei 50 imóveis essa semana? Será que tá. emitiu a pólice de todas? Toda Putz, semana você vai ficar verdade, pegando? Ou, verdade. será que tá vindo cobrando? Será que eu recebi a comissão sobre isso? Será que desocupou, sei lá, 10 imóveis essa semana e foi cancelados os 10? Mas isso Você é sabe que no começo vai, depois não essa vê nada, não resposta é dá num tempo, né? clique? Se consegue ter uma base num Sim, clique? sim, rapidíssimo. A gente Tá, deixou já um painel ali, então prontinho. Desocupou um imóvel, ele já vai dar um alerta ali a cancelar. Então ele fica, enquanto não cancelar, ele tá avisando: olha, desocupou, tá, cancela aqui, senão vai vir cobrando na sua fatura. E vai vir cobrando. Imobiliária vai, se vier na tá. fatura e não esquecer, imobiliária paga. Porque é uma Boa. fatura de todos os Porque eu ia te imóveis lá, perguntar né? isso agora. O inquilino, então, quando se ele decidiu, ou por alguma razão, ele rescindiu o contrato antes do prazo do término do aluguel, desculpe, como é que Uhum. fica esse seguro? Então, Cancela.
Porque lá, como você acabou de falar, o teu software vai informar. Olha, você está pagando seguro, mas não tem mais ninguém lá. Ele transfere para o novo inquilino, cancela, como funciona? Transferir a gente não consegue. Daí realmente tem que cancelar. Se foi feito, por exemplo, à vista, vai ter uma restituição desse seguro. Tá. Então, né, tem como cancelar e ter um retorno. Mas a gente sempre orienta que faça ali da forma mensal. Quer desocupou, cancela. Também é um valor bem pequenininho para o inquilino ir pagando, né? Eu acho que mensalmente ali para ele no boleto do aluguel, combinou lá atrás na locação. Então, fica mais fácil. Cancela, já sai, né? Ô, Roberto, então dentro disso, porque a gente está falando de uma série de situações, qual que é a diferença, então, para que a gente consiga alinhavar tudo isso, entre o seguro de incêndio e o seguro residencial completo? Certo. Que ele cobre e diferença de valor também. Certo. Então, assim, o seguro imobiliário, né? Então, ele vai cobrir basicamente, ele foi feito para cobrir o prédio. Então, tudo que a gente fala de pegou fogo, é o prédio. Um dano elétrico. Mas o que é um dano elétrico, Roberto? Você não vai cobrir televisão, não vai cobrir geladeira. Ele vai cobrir a fiação do imóvel. Outra coisa importante para quem tem locações com casas com piscina, tem muito equipamento caro de piscina. Então, dá um dano elétrico numa bomba. Esses dias teve um cliente nosso lá, um trocador de calor, custava R$17 mil um equipamento, né? E se você tem contratado na cobertura de danos elétricos, esse trocador de calor entraria como parte fixa do imóvel. Então, ele é o prédio. Então. E assim, o dano elétrico, a cobertura também de vendaval, por exemplo, que dá para contratar à parte, mesmo sendo só prédio, são coberturas um pouquinho mais caras do que o incêndio em si. Né? Mas eu acho que vale a pena, dependendo da região do imóvel. Você acabou de falar, você veja, né? Se eu tenho um imóvel com uma piscina, se esse trocador de calor queima, vai virar uma discussão se foi mau uso, se não foi. Exatamente. Quem paga seu inquilino locador e, na verdade, a imobiliária não pensou em que seguro deveria ter ali. Exatamente. Então, muitas vezes vê um imóvel de padrão mais alto, é barato, é muito, assim, mesmo sendo uma cobertura mais cara, a hora que você vê ali dividida, sem juros, sabe? Então vale muito a pena. E qual é o percentual, só para quem está nos ouvindo aí? Eu digo ouvindo, porque muita gente aqui, esse meu podcast, muita gente ouve no carro. Por isso que ele normalmente é 40, 45 minutos, entre uma visita ou outra, ele está ouvindo no carro. Por isso que eu falo ouvindo, tá? Sim, sim. Lógico que muita gente também assiste. Você que estiver nos assistindo agora, muito obrigado aí muita gente nos assiste aí pelo canal do YouTube, apesar que nós estamos em todas as plataformas. Então, aproveite isso aí. Bacana. Então, e qual é o percentual da diferença, mais ou menos, de preço? Você tem uma ideia? Entre o residencial e o imobiliário, completo? você diz? Depende da região e depende do valor das coberturas. Eu acredito, às vezes, até 30%, 40% mais barato o imobiliário do que o residencial, por exemplo. Se for o imobiliário. Se for o imobiliário. Eu ia te perguntar antes, acabei esquecendo. Para o comercial vale a mesma coisa também, não? Sim, só que o comercial é um pouquinho mais específico, né? Então tem alguns riscos, bastante até riscos, que não são aceitos. Então a gente pega tapeçaria, pega sucata, fogo de artifício, eu sempre brinco, fogo de artifício tá muito na cara que é risco sem aceitação. Então, tem coisas que o seguro não vai aceitar. Aí, nesse caso, vai da imobiliária conversar com o proprietário. Do que vai ser montado lá. Exatamente. Então, tem que ser honesto, né? Assim, já apareceu casos que a pessoa quer mentir pra mim. Fala, viu, não sou eu, Roberta, que vou pagar a indenização de um barracão de R$1 milhão. Falei, você tá mentindo pra uma seguradora, e a seguradora vai saber o que tava tendo ali, né, Rosal? Mas pegou fogo em tudo? Vai ter vestígio, sempre tem vestígio. Pelo que sobra, eles conseguem verificar o que tava tendo ali. Então, não adianta você falar que, a gente guardava, sei lá, qualquer outra coisa aqui, e era uma fábrica de papelão, era uma sucata, que são riscos excluídos. Tá pagando para não ter seguro, né? Tentando fazer uma fraude. Então, a gente sempre explica para a imobiliária, fala, se é um barracão, veja bem o que esse inquilino vai ter lá dentro. E aí, conversa com o proprietário. O proprietário está alugando para uma sucata. Você vai querer fazer? A gente não consegue fazer seguro. Aí, o proprietário vai assumir o risco. Não, tá fechado há muitos anos, eu vou correr o risco. Então, ele pode, mas daí já é uma responsabilidade dele. E a imobiliária deixa lá bem por escrito, claro. Porque só falar, infelizmente, depois esquece, eu não entendi direito, eu não sabia. Acaba no, né? Então, a gente sabe como é que é. Né? E as pessoas que querem contactar você, que querem saber um pouco mais do CISPAD, mesmo no Brasil todo, por onde? Qual seria, se você puder deixar um canal, se você quiser também, Tem o meu Instagram, né? O meu Instagram pessoal, que é roberta.apadilha.
Tem também o da minha corretora de seguros, que é PAD, aí, assim, o CISPAD é o PAD Seguros Itatiba, que é a cidade. Então, fiquei com esse nome ali no Instagram, que já é Tá, antigo, né? E tem o site também, cispad.com.br, dá para entrar em contato com a gente lá, tá. né? Então, só Para me que ela chamar, a gente possa vai conhecer atender. melhor, verificar essa Sim, questão também do teu conversar, a software e gente tal. entende melhor também as dores ali da imobiliária, né? Tá. Cada imobiliária é de um jeitinho, a gente conversa bem, dá para fazer bastante coisa. Legal, legal. Bom, só tenho a agradecer a você por esse papo. Acho que Agradeço. foi muito esclarecedor. Às vezes você que está nos ouvindo, né? Você veja que interessante. A gente pensa, "Poxa, eu vou ouvir um podcast sobre seguro. Mas seguro é uma coisa tão comum, é uma coisa que a gente faz todo dia. Não é bem Sim, assim, sim. né? Hoje, a tecnologia, o CISPAD, que é o software que vai te auxiliar em todo o controle, a gente às vezes é, é, não percebe que tem evolução em todos os sentidos, né? Mas já vou também agradecendo a você, vou agradecendo aí a Quinto Cred, a Superlógica, que apoiam novamente, falando sobre isso, o nosso trabalho, apoiam esse podcast e, obviamente, apoia a sua imobiliária. E a você, se você tem alguém ou algum produto que você acha que seria interessante ser entrevistado, passe para a gente, entra no meu @Rosalvo Barreto, no meu Instagram, quem você gostaria de que, na sua opinião, pudesse ser entrevistado ou algum assunto interessante, e aguardo você no próximo episódio. Sucesso, felicidades e prosperidade à sua imobiliária.